Sejam bem-vindos, alunos e alunas do nono A, do nono B e do nono C da Escola Chico Mundoca. É com grande satisfação que damos início ao terceiro período, nesta aula remota de número 14, terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Neste mês, mudaremos de unidade temática. Passaremos a abordar a unidade temática Geometria, tá certo? Então, muita atenção nessas aulas. Anote tudo que você achar importante, né? Principalmente os exemplos e algumas dicas que a gente pode dar no decorrer das aulas, ok? Então, este assunto, aliás, esta unidade temática será abordada no capítulo 3, inicialmente, do livro didático de vocês, e nós iniciaremos nosso assunto a partir do tema Teorema de Tales, cuja habilidade está descrita aqui embaixo, tá certo? Então, vamos à nossa aula. Bom, tá aqui os objetivos, né? Vocês fiquem à vontade para anotar esses objetivos, dar uma lida neles, é importante para a gente ver o que é que a gente vai tentar alcançar nesta aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, antes da gente conhecer a ideia do Teorema de Tales em si, nós temos que entender que só existe o Teorema de Tales quando há um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. E o que é esse feixe de retas paralelas? Vocês devem lembrar do ano passado, no 8º ano, quando nós trabalhamos ideias semelhantes ao que a gente vai ver hoje, muito semelhante. Tá certo? Então vocês vão recordar algumas coisas que a gente viu no ano passado. Vamos lá. Então aqui nós temos um feixe de retas paralelas. Tá bom? Feixe é quando nós temos três ou mais retas paralelas. De novo, a ideia de paralelismo, né? São retas paralelas quando elas não têm ponto em comum e mais. E elas têm sempre a mesma distância de uma para a outra. Tá? Se você observar a reta F, está distante da reta G, obedece a mesma distância em toda a sua extensão. Ok? Então, paralela é isso, é quando não há ponto em comum e obedece a mesma distância. E onde é que entra a ideia de transversal? Tá? Transversal quer dizer aquela que corta, aquela reta que corta as paralelas. Então, nós temos aqui duas retas transversais cortando as retas paralelas, tá certo? Então, nós temos 4 retas paralelas, F, G, H, I, e temos duas retas transversais que eu coloquei aqui nas cores azul e vermelha, tá bom? Vamos agora observar algumas ideias relativas a esse assunto. Segmentos correspondentes. Gente, a gente chama de segmento correspondente os segmentos contidos em transversais diferentes, mas entre as mesmas paralelas. Então, se a gente tomar como inicialmente as retas paralelas F e G, nós temos os seguintes segmentos. Primeiro, o que é segmento? Vou desenhar uma reta, é o que eu queria fazer, mas não saiu do jeito que eu queria, né? Vamos apagar aqui essa coisa ridícula. Deixa eu pegar aqui novamente a caneta. Pronto, se eu fizer aqui uma linha, né, do jeito que seja, esta linha ela representa um segmento, tá certo? Aqui eu posso colocar o ponto A, aqui eu posso colocar o ponto B, e nós teremos um segmento AB. Segmento é um pedaço de uma reta que tem começo e fim. Então, as nossas retas paralelas, quem são as retas paralelas? F, G, H, I. Elas foram cortadas por duas retas transversais, uma na cor azul, chamada de T1, transversal 1, a outra na cor vermelha, chamada de transversal 2. No ponto de encontro de cada reta transversal com as retas paralelas, nós marcamos justamente o ponto de interseção em cada uma delas. Tá? Então percebam que a reta azul ela toca cada reta paralela uma vez. Então, aqui eu coloquei ponto A, B, C e D. Na transversal 2, do mesmo jeito. A vermelha toca as retas paralelas uma única vez em cada reta. Então, ficou A', para diferenciar do A, B', C' e D'. Tá bom? Vamos ver como é que acontece essa ideia de segmento correspondente. Já disse o que significam segmentos correspondentes.
Vamos ver aqui. Ele diz que para ser correspondente, esses segmentos têm que estar em transversais diferentes. Então, um tem que estar na azul e o outro na vermelha. Porém, eles têm que estar entre as mesmas paralelas. Então, tomando como início as paralelas F e G, vamos ver aqui os segmentos que estão nela. Está aqui o primeiro segmento, é o AB. Está aqui o AB. E na outra, quem é o segmento correspondente ao AB na azul? Na vermelha é o segmento A', B'. Porque tanto o segmento AB quanto a linha B', eles estão em transversais diferentes, porém entre as mesmas paralelas. Então, eles estão entre as paralelas F e G. Tá? Então, aqui nós temos que AB, segmento AB, esse é o símbolozinho de segmento, essa barra acima das letras, é correspondente à linha B'. Na G e H, temos aqui o BC, é correspondente ao B', C'. E, por último, o CD é correspondente ao C', D'. Ok? Fiquem atentos a essas ideias aqui, tá? Por que vocês têm que ficar atentos? Porque o Teorema de Tales fala justamente nisso, nesses segmentos proporcionais. Então, um feixe de retas, nós já vimos o que são esses feixes de retas paralelas. Nós já vimos isto, tá? É quando tem 3 ou mais retas, uma paralela à outra. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos de reta proporcionais. Coloquei até em destaque a palavra proporcional para a gente lembrar do ano passado da ideia de proporção, que diz o quê? Se nós temos 4 números, eles ficam em proporção se eu tiver aqui os números A, B, C e D, eles estão em proporção se A está para B, assim como C está para D. Lembram disso ano passado? Principalmente como é que resolve essa ideia de proporção, vocês estão lembrando? Vou logo recapitular aqui essa ideia de resolução. A gente resolve fazendo o quê? O produto dos meios vezes o produto dos extremos. Aliás, igual ao produto dos extremos. Repetindo, o produto dos meios, ou seja, C vezes B, é igual ao produto dos extremos, que é A vezes B. Tenho certeza que se você fez o 8º ano comigo, está lembrando isso aqui do ano passado. Então vamos ver como é que funciona essa ideia de Teorema de Tales na prática. Temos, ao aplicar o Teorema de Tales, algumas proporções. Vejam, por que eu estou dizendo algumas? Porque existem outras, mas eu vou destacar algumas para ninguém também fazer todas, né? Vocês vão procurando na medida do possível o que vai aparecendo. Então vamos pegar aquela mesma ideia anteriormente. Quem são os segmentos proporcionais? Entre as retas F e G nós temos o segmento AB. Lembra dele? Com quem que ele é correspondente? Ele é correspondente com o A', B'. Lembra disso? Então vamos usar mais ou menos essa ideia aqui, tá? Relembrando esses segmentos, a gente vai usar os segmentos AB, BC, CD. Como é que acontece no Teorema de Tales? Ele acontece da seguinte maneira, ó, preste atenção, vou apagar esse aqui que eu não vou usar ele agora. Acontece assim, ó. Vou pegar aqui uma cor vermelha. O segmento AB está para o segmento BC, assim como o A', B' está para o B', C'. É a primeira ideia de proporção aqui. Primeira igualdade entre razões, que é o que quer dizer proporção. Vamos ver aqui, ó. Aí. Segmento AB, essa distância, esse comprimento do A até o B, é igual... Desculpa. Segmento AB está para o segmento BC, que é este comprimento, assim como, ou seja, igual ao A', B' está para o B', C'. Só tira essa relação? Não. Isso aqui é uma delas, tá certo? Então, preste atenção. O que você vai fazer na prática aqui? Você vai primeiro observar se os segmentos
aliás, se as retas são paralelas, só dá para aplicar se as retas forem paralelas. Então, primeira coisa é vocês identificarem onde é que estão as retas paralelas. Depois, quando identificarem as paralelas, vocês vão identificar quem são as transversais. Tem que ter no mínimo duas, para que seja possível aplicar o teorema de Tales. O que é que você vai fazer? O que é que diz o teorema de Tales? Que num feixe de retas paralelas, né, as retas transversais, os seus segmentos estão em proporção. Então você pode aplicar a ideia de proporção para descobrir valores na ideia de teorema de Tales. Já a gente vai para os exemplos. Vamos pegar outro exemplo aqui, outra proporção que pode existir. A está... Não, A está para B não, vamos pegar outro. Já pegamos esse, né? Vamos usar aqui BC, segmento BC, que é o comprimento do B até o C, está para o CD, assim como o B' está para o C', assim como B', C' está para o C', D'. Está aqui ele embaixo. Ok? Isso aqui são ideias teóricas, você vai já aplicar nos exemplos. E a última ideia que eu queria mostrar aqui é que a gente também pode fazer com relação ao todo, ao comprimento todo. Como assim comprimento todo? Da seguinte maneira, ó. A gente pode pegar qualquer um desses segmentos, tanto o AB, como o BC, como o CD, e fazer ele com o todo. Então aqui, ó, AB está para o comprimento todo da reta transversal azul, que é o do A até o D, assim como a linha B' está para o comprimento todo do segmento vermelho, da reta vermelha, que é a linha D'. Então é outra possibilidade. Mas vamos aplicar os conceitos em exemplos, tá certo? Primeiro, determine o valor de x sabendo que as retas R, S e T são retas paralelas. Então já está afirmando que são paralelas. Então, quem são as paralelas? R, S e T. Então, nós temos duas transversais, que é uma que está na cor vermelha e a outra que está na cor azul. Aqui eu não coloquei pontos, mas você poderia ter colocado. Aqui poderia ser A, né? Aqui poderia ser o ponto B e aqui poderia ser o ponto C. E lá do outro lado, mesmo jeito. A', B', C', se eu quisesse. Eu não coloquei para que a gente já possa aplicar diretamente. Vamos ver como é que fica aqui a aplicação da ideia do teorema de Tales na prática. O que é que ele quer saber da gente? Ele quer saber quanto mede o comprimento x. Ele nos deu 3 informações, quer saber quanto mede o x. O que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, montar a proporção. Você tem que sempre montar a proporção. Ora, foi o que ele disse. Ele disse que se eu tenho duas retas transversais que cortam um feixe de retas paralelas, os segmentos são proporcionais. Isto é, o segmento de comprimento x está para o segmento de comprimento 12, assim como o segmento de comprimento 3 está para o segmento de comprimento 9. Veja aqui, ó. X está para 12, ou seja, x sobre 12, assim como 3 está para 9. O que é que a gente faz? Produto dos meios, x vezes, no caso, tanto faz produto dos meios ou dos extremos, né? Aqui ficou x vezes 9, para aproveitar logo, deixar no primeiro membro a incógnita. E 3 vezes 12, você vai multiplicar. 9 vezes x, 3 vezes 12. Então vai ficar dessa maneira, 9 vezes x igual a 3 vezes 12, é a igualdade. 9x igual a 36, x igual a 36 dividido por 9, x igual a 4. Pronto, então o que quer dizer aqui? O comprimento desse segmento é 4. Então estava faltando 1, acabei de descobrir montando a proporção, aplicando o teorema de Tales. E agora, já terminou o problema, tá? Está resolvido. X igual a 4, porque ele estava pedindo era o valor de x. Só que eu vou mostrar para vocês a ideia de razão de proporcionalidade aplicada ao teorema de Tales. Presta atenção, ó, vamos montar a mesma proporção. Ó, 4 está para 12. Tá aqui, o 4 está para 12. Simplificando,
4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Ok? A outra reta transversal tem a proporção 3 sobre 9. Que é igual, simplificando, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 dá 3. Vocês estão percebendo que a razão de proporcionalidade representada pela letra K deu igual nas duas? 1/3. Estão vendo isso aqui? Isso demonstra que realmente o que a gente fez está certo, que 4 de fato é o valorzinho de x. Porque ao montar essa razão de proporcionalidade, encontramos o mesmo valor. Isso aqui é só uma maneira de não deixar passar em branco essa ideia de razão que de vez em quando acontece. O que quer dizer razão, para quem não lembra, é divisão. Então eu dividi o 4 pelo 12 na transversal vermelha, o 3 pelo 9 na transversal azul, e encontramos o mesmo valor. Tá certo? Isso aqui é para fazer, professor? Não, só essa questão pedir. Ela não está pedindo isso aqui, eu só mostrei para vocês, para que vocês fiquem atentos que isso aqui pode acontecer. Tá? Se ele perguntar a razão de proporcionalidade, monte dessa maneira. Ok? Próximo exemplo, na ilustração abaixo, determine a distância entre Marcos e Débora. Está aqui a Débora, né? Em cima, e está aqui o Marcos num plano mais abaixo. Primeiro, gente, acontece muito esse tipo de problema, tá? Fiquem muito atentos agora. Então, vamos com calma observar primeiro aqui uma coisa. Gente, qual foi a primeira orientação que eu dei para vocês? Analisar e entender onde é que estão as retas paralelas aqui. As paralelas estão representadas, se vocês observarem, pela Avenida das Rosas, ela é paralela à Avenida das Margaridas, que por sua vez é paralela à Avenida dos Lírios. Portanto, quem são as transversais? Rua dos Pinheiros é uma transversal, Rua dos Eucaliptos é a outra transversal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a proporção. Como é que fica a proporção? Ora, está aqui a primeira transversal. Deixa eu ver se consigo fazer ela aqui. Está aqui a segunda transversal. Vou até mudar de cor para ficar o azulzinho lá, né? Para combinar. Está aqui a outra transversal. O resto tudo é paralela. Ok? Então o que é que vai fazer agora? Montar a proporção. Como assim a proporção? Foi o que foi dito. Em segmentos que cortam um feixe de retas paralelas, nós temos segmentos proporcionais. Ou seja, ó, 200 está para quem? O 200 é do mesmo lado, viu? Ó, do mesmo lado. 200 está para 400. Perfeito. Assim como quem? Ah, não tem ninguém aqui. Bota X, cara. Assim como X está para 415 metros. Então, esse está para quer dizer igual, né? É como se fosse uma fração. Vou montar a fraçãozinha aqui. Pronto, ó. Vou representar aqui ao lado, tá bom? Aí, ó. 200 está para 400, assim como X está para 415. Você pegou do mesmo lado da transversal, meu povo. Isso é difícil? Preste atenção, estou pegando do mesmo lado. Professor, se eu quisesse pegar 200 está para X, assim como 400 está para 415, estaria errado? Não, estaria certo também. Você não pode fazer o seguinte, pegar 200, do jeito que eu montei aqui, que eu montei 200 está para 400, olha aí, ó, primeiro eu peguei esse valor e ficou sobre esse valor. E na outra razão, ou na outra fração, você colocar em cima o 415 e embaixo o x. Aí lascou tudo. Se eu peguei aqui o 200 que está em cima, eu vou colocar ele no numerador. Perfeito, está aqui. O 400 é o denominador, ótimo. Pois quem é que tem que ser o outro numerador da outra razão? O que está de frente para ele. Ó. É o que está de frente para ele. Então é ficar x é o numerador. E quem é o denominador? O que está de frente para o 400. Por isso que ficou 415. Tudo tem que combinar. Tá certo? Multiplicando em forma de x, que é a regrinha lá, né? Fica dessa maneira. 400 vezes x igual a 200 vezes 415. 400x igual a 83.000. Então vamos ter um valor de 207,5 metros. É a resposta, que é a distância entre a Débora e o Marcos. Próximo exemplo. Um terreno foi dividido em lotes com frentes para a Rua 1. Olha aqui, ó, Rua 1.
Quem são os lotes que estão de frente para ela? Lote A, 10 metros, o B, 15, o C, 25. Desculpa, 20 metros. De tal maneira que a soma dos 3 lotes aqui, 20, a frente é essa aqui, a frente. 20 mais 15 mais 10, 45 é o tamanho dessa frente, né? E para a rua 2 tem o outro tipo de lote aqui, tem a outra frente. Só que ele representou por X, Y e Z. De tal maneira que a soma desses 3 lotes, dessas 3 frentes aqui, que eu não sei quanto valem, a soma delas dá 54 metros. Então o que ele quer saber da gente? Ó, ele está dizendo que as laterais são paralelas. Perfeito, ó. Esse comprimento é paralelo a este, que é paralelo a este. Então, quem são as transversais aqui, meu povo? Vamos pegar aqui o vermelho e o azul. Quem são as transversais? Está aqui uma transversal. Opa! Está aqui uma transversal. Desculpe aí, é para ser reto, mas não deu para fazer. E está aqui a outra transversal. Duas retas transversais que cortam um feixe de retas paralelas. Ok? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto medem x, y e z. Ele já tem aqui 10, 15 e 20. Ele quer saber quanto é que mede nesse lado esses 3 comprimentos. De tal maneira que, somando os 3, é para dar o quê? 54 metros. Primeiro, vamos descobrir x. Ok? Que é a frente x aqui. Vamos ver quanto é que ela mede. Olha como é que a gente vai fazer. Vamos utilizar um pedaço com o todo. Então, vai ficar o quê? Ó, cuidado, estou olhando para o lote A. Quem é que está no lote A? Tem o X, tem o 10. Então, eu vou olhar para eles, tá? Então, como é que fica? Ó, vamos fazer inicialmente assim, ó. 10 está para quem? Pelo todo, tá? Ó, eu não posso, gente. Por que eu não posso fazer com 10 está para 15, professor? Porque aqui teria que ficar, na outra razão, teria que ficar X está para Y. Como é que você vai descobrir? Com 2 incógnitas. Você só pode ficar com uma incógnita para facilitar a sua vida. Então, aqui vai ficar 10 está para o total, que é 45. Assim como X vai estar para quem? Pelo total, que é 54. Olha aí, ó. 10 está para 45, assim como X está para 54. Ficamos apenas com uma incógnita, tá beleza. Olha aí, ó, parte pelo todo. Parte, que é x, pelo todo, que é o comprimento 54. Multiplicando em forma de x, vamos encontrar 45 igual a 540, x igual a 12 metros. Primeiro valor, 12. Vamos agora para o segundo valor, que é y. Vamos calcular o valor de y. Já temos aqui o 12, mas ninguém vai precisar dele agora não. Vamos lá, fazer o mesmo esquema. Só que agora eu vou inverter para vocês verem que dá certo também. E vou colocar o todo sobre as partes. Então, na primeira razão vai ficar 45 sobre 15. O todo, o comprimento todo sobre a parte. Na segunda razão, 54 sobre y. Ok? Como é que vai ficar? Ó, 45 sobre 15, ou está para 15, assim como 54 está para y. Multiplicando em forma de x, vamos ter 45 vezes y igual a 54 vezes 15, que dá 810. Y igual a 810 por 45, y igual a 18 metros, segundo valor. Frente e y já encontramos. Falta encontrar a frente z, que é o que a gente vai fazer agora. Mesma ideia, vamos pegar agora 45, só que sobre 20, porque eu estou falando do lote C, onde tem o Z, né? 45 está para 20, o todo sobre a parte, assim como 54, que é o comprimento todo, está para a parte que é Z. Multiplicando em forma de x, vamos ter 45z igual a 1080, x igual a 24 metros, que é o último valor que a gente procurou. Ok? O teorema de Tales também é aplicado em triângulos, tá? Então preste atenção, mas a ideia é a mesma. Só que você tem que estar atento apenas a um detalhe. O jeito de fazer é o mesmo, a ideia de proporção é a mesma, só que o detalhe está o seguinte, ó. Preste atenção que olha, ele diz assim, ó, na propriedade. Toda reta paralela a um lado
de um triângulo, a um lado de um triângulo, determina sobre os outros dois lados segmentos proporcionais. O que é que quer dizer isso aqui? Está aqui. Ó. Ele diz que uma reta paralela a um dos lados. O lado BC tem uma reta paralela a ele. Vocês estão vendo? Está aqui, ó, a reta BC. Ó. Eu estiquei a retinha paralela a ele. Ó. Essa reta é paralela ao lado BC. Aí, o que é que ele falou? Se tem uma reta paralela a um dos lados do triângulo, os outros dois lados são proporcionais, de acordo com o teorema de Tales. Na prática, ele quer dizer o seguinte, do mesmo jeito do outro. Quem são as paralelas aqui? As paralelas estão em linha em pontilhado, na cor azul. Se o que está paralelo está em azul, o que está em marrom são as transversais, que estão cortando as paralelas. Então, a ideia é a mesma, meu amigo. Ó, AO está para OC, assim como AP está para PB. A ideia é a mesma. Olha aí, ó. O segmento AO está para o OC, assim como o AP está para o PB. Professor, dá para fazer também a parte pelo todo aqui? Dá sim. Vamos fazer agora. Como é que fica a parte pelo todo? A ideia é a mesma, né? Ó. O segmento AO está para quem? Quem é o todo desse lado? É o segmento AC. Assim como o segmento AP está para o todo que é AB. Olha aí, ó. AO, que é o primeiro segmento, está para o AC, que é o todo. Assim como o segmento, segmento AP está para o todo que é, comprimento todo que é AB. Vamos aplicar agora em exemplos, ok? Determine o valor de x sabendo que BC, quem é o BC? Vamos procurar. BC é o segmento que começa em B e termina em C. Aqui, ó. BC é esse segmento aqui. Ele é paralelo a quem? O BC? Esse símbolo aqui, pessoal, ó, quer dizer paralelo a. Então, o BC é paralelo ao PQ. Quem é o PQ? Está aqui, ó. Pronto. Ó. Se um segmento, se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo, se uma reta ou segmento é paralela a um dos lados do triângulo, os outros dois lados, no caso o OK e o OP, são proporcionais. Então, como é que fica? Ó, vamos montar a proporção. Ele quer aqui no problema descobrir o valor de x. Então, quem é que vai ficar a proporção? Olha, vai ficar assim. Ó. Quem são as transversais? A primeira transversal é OP. Tá aqui, é uma transversal. Cadê a outra? OK. Então, vai ficar OB está para BP, assim como na mesma ordem, tá? De cima para baixo. OC está para CQ. Pronto, tá aí a proporção montada. Veja aqui comigo, ó. Quem é o comprimento OB? 4. Aquele, ó, 4. Está para... Quem é o comprimento BP? X. Está para X. Assim como segmento OC, 5. Está para o segmento CQ, 3. Multiplicando em x, vai ficar 5x igual a 3 vezes 4. 5x igual a 12. X igual a 12 sobre 5. X igual a 2,4. Tá? Para finalizar, eu queria passar esse problema, porque eu achei muito importante, porque ele trata de perímetro, né? Então, aqui é um problema extenso, vão ser várias etapas, então fique muito atento. Olha, ele diz assim, na figura, temos que o segmento AB é paralelo ao segmento MP. Vamos procurar o AB. Tá aqui, ó. Lembre-se, aqui é um triângulo, né? Então, se um segmento é proporcional, aliás, é paralelo a um dos lados do triângulo, então o segmento AB é paralelo ao lado MP desse triângulo, quer dizer o quê? Que os lados que cortam, os outros dois lados, no caso MN e o lado NP, eles são proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós podemos montar a proporção, ou seja,
M está para A, assim como A está para N. Desculpa. MA, repetindo aqui, tá, gente? MA está para AN, assim como o segmento PB, na mesma ordem, tá? Ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda aqui, ó. Está para o BN. Olha aqui, ó. Primeiro descobrimos X dessa maneira, né? Olha aí, ó. MA está para AN, assim como PB está para BN. Descobriu as paralelas, o que sobrar é transversal. Então você pode colocar em forma de proporção como aconteceu aqui. Eu coloquei com letras representando os segmentos, tá? Ó, MA sobre AN igual PB sobre BN. O que a gente vai fazer agora? Substituir. Quanto vale o MA? MA vale 4x mais 2. E o AN? 3x menos 1. Então vai ficar 4x mais 2 sobre 3x menos 1 igual 22,5 sobre 15. Multiplicando em forma de x, vamos ter isso aqui, tá? Aí agora cuidado, tá? Quem está fora multiplica por cada um dentro do parênteses, ok? Inclusive com a ideia dos sinais também. Cuidado com isso aqui. Lá do 8º ano a gente viu isso aqui. Então vai ficar esses valores, depois vocês confirmem aí. Passando o 60x com o sinal trocado, vem menos 60x, e esse menos 22 vai para o outro lado, mais 22,5. Ficamos 7,5x igual a 52,5. X igual, vamos efetuar a divisão, por quê? Porque esse cara está multiplicando com x, né? Fica x igual a 7. Terminou? Não. Você descobriu o valor de x, mas ele quer saber o que é aqui nessa questão. Eu até coloquei em vermelho, ele quer saber o perímetro, não é só o valor de x. Você precisa do valor de x para descobrir quanto mede a distância do M até o A e quanto mede a distância do A até o N, que é o que a gente vai fazer agora. Descobriremos a medida de MA primeiro. MA, lembra que é 4x mais 2, a distância do M até o A? E quanto é que vale o x? X vale 7, então vai ficar 4 vezes 7 mais 2, 28 mais 2, MA igual a 30. E agora, vamos descobrir a distância do A até o N. Mesmo jeito, quanto é que vale o AN? É 3x menos 1. Só que o x vale 7, então vai ficar 3 vezes 7 menos 1, 21 menos 1, AN igual a 20. Feito isso, já substituí. Ó. Percebam aqui que eu substituí, tá? Ó. O MA é 30, o AN é 20. Então, já vou trocar por esses valores. Ó. MA 30, AN 20, para a gente finalizar essa questão. Para finalizar, vamos terminar com o cálculo do perímetro, que é o que ele está pedindo. O que é o perímetro? Se não a soma de todos os comprimentos aqui, ó. É a soma do MA com quem? Desculpa, do MN com o NP com o PM. A soma desses três lados. É um triângulo, tem que ter três lados. Então, tá aqui, ó. MN, NP, PM. Quanto é que mede o MN? É a distância do M até chegar no N. Ora, é 20 mais 30, que é o quê? 50. Quanto é que mede o NP, que é esse segmento? É o 15 mais 22,5, que dá 37,5. E o PM, tá aqui ele, o PM eu já sei quanto ele vale, que é 40. Então vai ficar substituindo pelos valores que a gente fez aqui mentalmente. Vamos ter um perímetro de 127,5. Então assim encerramos nossa aula. Essa aula é muito importante para as que virão, tá? É um pré-requisito você buscar entender esta aula. Então reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? E porque na semana que vem a gente vai precisar dessas orientações para entender o próximo assunto. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima. É assim, façam os exercícios, tá? Valeu, tchau!